Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de ângulos notáveis. Os ângulos notáveis eles fazem parte da nossa matéria também de trigonometria e eles se destacaram porque eles são os mais comuns e apresentam os resultados diferenciados em seus cálculos. Os ângulos notáveis então são os de 30, 45 e 60 graus. Aí, além da tabela de seno, cosseno e tangente que a gente viu na aula anterior, que trabalha os catetos, a hipotenusa, nós vamos também agora utilizar a tabela de valores para os ângulos notáveis, que é essa tabelinha aqui que estabelece 30, 45 e 60 graus. Então, nós vamos primeiro usar esta tabela para verificar qual tipo que nós vamos usar, se é seno, cosseno e tangente, dependendo dos lados que nós estamos usando do triângulo retângulo. Depois que nós olharmos e usarmos um desses três, nós vamos passar para a próxima tabela, que são os valores dos ângulos notáveis para a gente poder substituir. Vamos fazer o exemplo para vocês compreenderem melhor. Número 1. Um avião, ao decolar, sobe, formando com a pista um ângulo de 30 graus. Então, está aqui o ângulo de 30 graus que ele forma subindo em relação ao solo. Após percorrer 700 metros, esta parte aqui inclinada, qual a altura em que ele se encontra do solo? Então, esta parte aqui é a altura, sempre que for perguntando o que é a altura, né, o valor dela, ela tem que ser a parte que é vertical. Nunca poderia ser, se não tivesse esse desenho, você já deveria fazer desse modelo. O chão, o avião subindo, inclinado, e a altura é a parte que está na vertical. Então, observando esse esquema, eu já vou deixar aqui as duas tabelas que nós vamos usar, tá? Eu já deixei uma por cima da outra porque nós primeiro vamos observar esta tabela daqui. Então, vamos fazer as marcações de tudo que a gente tem. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho para cá, para caber o cálculo. Então, nós teremos aqui 30 graus já está marcando, então eu preciso saber qual nome tem cada lado desse aqui. Então, primeiro, eu já sei que horizontal com vertical, solo, horizontal, altura vertical, eu tenho 90 graus. Então, eu já vou marcar aqui meu ângulo de 90 graus. Se esse aqui é o meu ângulo de 90 graus, quem está de frente para ele vai se chamar hipotenusa. Eu já sei que eu uso a hipotenusa. Se eu uso a hipotenusa, significa que aqui, ó, eu vou usar ou o seno ou o cosseno. Essa tangente aqui, ó, já está eliminada, porque na tangente não usa hipotenusa. E aqui no meu desenho eu já tenho 700 que faz parte da hipotenusa. Tá bom? Então, eu já sei que essa daqui eu não vou usar. Então, eu estou entre seno e cosseno. Vamos ver agora o x. O x se chama o quê? Aí já é um cateto. Agora, eu tenho que olhar onde está o ângulo trabalhado. Nesse caso, é esse aqui de 30 graus. O x está de frente para ele. Tudo que está de frente é o quê? O oposto. Então, esse x aqui vai ser cateto oposto. O que eu vou utilizar vai ser o seno, que usa cateto oposto com a hipotenusa. Fazendo isso, eu já vou montar aqui que a minha conta será seno. Aqui na minha tabela está escrito x, eu vou trocar pelo ângulo trabalhado, que é 30. Vai ficar seno de 30 graus igual cateto oposto, que eu tenho que colocar aqui, é x nesse caso, sobre hipotenusa, aqui, ó, o seno manda usar hipotenusa embaixo, que nesse caso é 700. Pronto, já usei a minha primeira tabela. Agora que eu já usei minha primeira tabela, eu vou usar essa segunda daqui, que me diz quanto vale o seno de 30. Então, essa tabela diz que seno de 30 vale 1,5. Vou pegar esse 1,5 daqui e colocar no lugar desse seno de 30 para substituir. Vamos fazer isso. Aqui, 1 sobre 2. O x
A gente repete o 700 também, porque agora a gente vai conseguir fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes x vai dar 2x e 1 vezes o 700 vai dar 700. Então, meu x fica, o 2 passa para baixo dividindo. Meu x vai ser igual a 350. Como estamos falando de metro, vamos colocar o metro aqui na resposta final. Tá bom? Essa daí foi a primeira. Então, lembrando que a gente primeiro precisa usar a tabelinha de cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, para ver o que a gente quer, para depois a gente ver o valor do seno, cosseno e tangente. Vamos para a próxima. Número 2, um retângulo ABCD, já está o desenho aqui, ABCD, com 10 centímetros de comprimento, já colocou aqui também na figura, foi dividido em duas partes por uma diagonal. Diagonal, ele vai de um vértice ao outro, sem ser o próprio lateral, tá? Aqui também, ó, a AB vai de um vértice ao outro, mas não porque já está montando a figura. Então, ele cortando a figura, a diagonal é esta daqui. Sabendo que o ângulo CAB é este ângulo aqui, já está desenhado também, mas se ele não tivesse escrito aqui o ângulo, a lateral aqui, ó, vertical com horizontal, você sabe que não pode ser 30, tem que ser 90. E o desenho aqui, ó, do ângulo está em cima da letra A. Então, significa que 30 tem que ficar aqui no vértice A. Tá bom? É assim que a gente faz. Mesmo que não tivesse o desenho aqui, você já teria que saber que esse 30 tem que ficar aqui, porque no enunciado, o A é o que é o vértice central aqui, ó, que está recebendo o ângulo. Qual é o comprimento da diagonal? Então, eu vou só diminuir um pouco aqui também. Já deixei aqui do lado as duas tabelinhas que eu vou precisar. Já deixei a primeira na frente. E vamos botar o x na diagonal, que é o que quer. Então, vou colocar o x aqui. O meu x, agora ele vai se chamar hipotenusa, porque ele está de frente para o ângulo de 90 graus. O primeiro passo é sempre dar o nome para os lados do triângulo. Nesse caso aqui, eu estou usando somente este triângulo aqui, tá bom? Então, vamos dar os nomes. Aqui vai ser a minha hipotenusa. Novamente, eu não vou usar a tangente daqui, porque a tangente não trabalha com hipotenusa, e o meu x que eu quero descobrir é justamente a hipotenusa. Então, na primeira tabela, esse aqui já está eliminado. Vamos ver o nome do 10, né? A outra informação que eu tenho aqui é esse 10. Esse 10, ele não está de frente para 30, ele está do lado de 30. Aqui vai se chamar cateto adjacente. Então, pessoal, esse aqui também está eliminado, eu fico com esta opção, cosseno de x, que nesse caso é cosseno de 30. Vamos colocar aqui que eu vou usar o cosseno de 30. O cosseno de 30 manda a gente armar da seguinte maneira, cateto adjacente, que nesse caso é 10, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é o x. Fiz isso, agora eu preciso ver quanto vale esse cosseno de 30 para ter a fraçãozinha aqui para a gente fazer a multiplicação cruzada. A gente pega, deixa a outra tabela de lado e puxa essa tabela daqui. Nessa tabela, o cosseno de 30 está marcando raiz de 3 sobre 2. Vou pegar essa raiz de 3 sobre 2 e substituir no lugar do cosseno de 30. O resto a gente repete para poder multiplicar cruzado. Vamos fazer essa multiplicação cruzada aqui com calma para vocês compreenderem, porque tem essa raiz aqui para ninguém ficar com dúvida. Vou fazer a raiz de 3 vezes x, é só juntar, tá? Então, vai ficar raiz de 3x. Vamos juntar aqui. Pronto. Igual 2 vezes 10, ó. 2 vezes 10. Vamos resolver aqui o 2 vezes 10 primeiro, que vai dar 20.
tudo que está com o x fica, quem está com ele vai para baixo dividindo. Então, não importa que a raiz, ela vem para baixo aqui dividindo. Essa resposta não pode ficar, porque não pode ter resposta com raiz embaixo, no denominador. A gente vai fazer o seguinte, toda vez que tiver um raiz de 3 aqui embaixo, você vai fazer a multiplicação, ó, tá assim. Você vai pegar e vai repetir esse raiz de 3 aqui em cima e repetir aqui embaixo. Isso é para a gente poder eliminar ele da parte de baixo e jogar para a parte de cima. Agora que eu fiz isso, em cima eu vou juntar o 20 vezes raiz de 3, vai se transformar em 20 raiz de 3. Cuidado, você não pode botar raiz de 60 porque o 20 está do lado de fora. Ele não pode multiplicar por quem está do lado de dentro. Então, a gente só cola, tá? Vai ficar 20 raiz de 3 mesmo. Dividido, raiz de 3 vezes raiz de 3, eles têm a mesma estrutura de raiz quadrada. Aí sim eu posso fazer o 3 vezes 3. Fazendo 3 vezes 3, eu vou ter raiz de 9. Agora, o de cima, que não dá para a gente resolver, a gente vai repetir. Então, eu vou repetir aqui o 20 raiz de 3 e embaixo raiz de 9 fica igual a 3. Porque raiz de 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, é por isso que a gente consegue tirar a raiz e ficar o resultado 3. Este resultado aqui vai ser a minha resposta. Observem, se esse 20 que está do lado de fora desce para ser dividido por 3, por exemplo, se aqui fosse um 21, eu posso dividir por 3, porque os dois estão fora da raiz. Mas 20 não dá para dividir por 3 exato, a gente deixa em fração. Então, observem sempre isso. Esse 3 aqui que está dentro da raiz, eu não posso cortar com esse que está do lado de fora da raiz, tá? Porque eles estão em estruturas diferentes. Então, eu só poderia cortar quem está fora com quem está fora, ou simplificar quem está fora com quem está fora. Quem está dentro não pode nem multiplicar, nem dividir com um número que está do lado de fora. Isso, pessoal, eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem sobre essas substituições nessas duas tabelas agora, ok? Até a próxima aula. Beijos!